Olá, caro estudante. Estamos aqui para mais uma aula de física dentro do projeto Física e Astronomia na Escola. Então, vamos ver o que será tratado nesta atividade. Nós vamos agora, ou melhor, nos manter na mecânica. E agora vamos fazer o exemplo 2, que consta no fascículo 1. E o tema será a ordem de grandeza. Qual é a regra para definir a ordem de grandeza e o que é que ela é, né? Vamos descobrir aqui. Para a notação científica, n igual a A vezes 10 elevado a n. Se o A for menor do que raiz de 10, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a n. Isso quer dizer, então, que, dado o número em notação científica, eu pego dali apenas a potência de 10. Isso se o A for menor do que raiz de 10. Professor, mas qual é o valor da raiz de 10? Não se preocupe, que nós iremos mostrar a seguir. Agora, se o A for maior ou igual a raiz de 10, então a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a n mais 1. Então veja que há duas possibilidades, 10 elevado a n ou 10 elevado a n mais 1. Bom, e qual o valor da raiz de 10? A raiz de 10 não é exata. Seu valor aproximado com duas casas decimais vai ser 3,16. Para você lembrar desse valor aproximado, é só lembrar que raiz de 9 é 3. E raiz de 16, que é o próximo quadrado perfeito, é 4. Então quer dizer que raiz de 10 tem que estar entre 9, aliás, entre 3 e 4. Mais próxima do que 3 do que de 4, né? Afinal, o 10 está mais próximo do 9 do que do 16. Beleza? Então anota essa regra para a gente então seguir adiante. Indo então para o exemplo 2. Veja que aqui foi muito rápida a explicação, direto ao ponto, né? Então, a atividade é a seguinte: considere o volume de uma gota igual a 2,0 vezes 10 a menos 2 mililitro, ou ml. Qual é a ordem de grandeza do número de gotas em 1 litro? Veja aí que não é especificado o líquido, né? Apesar de na abertura ter aparecido duas garrafas, supostamente de água, né? Ou de um outro líquido ali, transparente. Mas o fato é que essa questão, ela não especifica o líquido, então, mas isso não é nenhum problema. Bom, feito isso, vamos aqui às alternativas. 10 a menos 5, 10 a menos 2, 10 elevado a 2, e a seguir virão as demais. A gente já pode aí tirar uma conclusão. A ordem de grandeza é o que? A potência de 10 que melhor representa uma medida. Certo? Então representa aí, no caso das gotas, a quantidade de gotas. Nós não podemos ter expoente negativo aqui nesse exemplo, porque quando a gente tem expoente negativo, isso aí vai dar 0, alguma coisa, né? Então, teria que ser expoente negativo, positivo, para dar 1, 2, 3, tantas gotas quanto tiverem em 1 litro, né? Então, nessa situação, o expoente negativo já está descartado, né? Então, temos a letra C e
D e E com expoentes positivos, e aí nós vamos focar na resposta e chegar no expoente positivo, né, para dar uma quantidade maior do que 1. Indo aqui a resposta, sabemos que, o que é que a gente sabe, né? Que 1 litro corresponde a 1000 ml. Essa questão é interessante porque ele dá o volume de uma gota e pede a quantidade de gotas em 1 litro. Então você tem que estabelecer a relação entre litro e mililitro. Nós vimos ali que o volume de uma gota está em notação científica, 2 vezes 10 a menos 2 mililitros. Então vamos converter aqui o 1000 em potência de 10, que na verdade é uma notação científica, né? Porque ali tem 1, 1 vezes 10 elevado a 3. O que é que a gente tem então? Que 2,0 vezes 10 a menos 2 mililitro corresponde a 1 gota. Professor, então recaímos aí, ou caímos, né? Em uma regra de 3. Isso mesmo. E a partir daqui é só alegria, né? E 10 elevado a 3 é igual a 1 mililitro. Aliás, 10 elevado a 3 mililitros, que é o valor do litro, né, corresponde a X, que a gente não tem, né? Sempre usando o X aí para encontrá-lo. Então, temos aí a regrinha de 3, agora é multiplicar cruzando. Podemos seguir? Então, multiplica cruzando. Vou jogar lá para cima, apagando tudo, né? E aí eu vou ter 2 vezes 10 a menos 2, vezes x, aquela multiplicação cruzada, igual a 1 vezes 10 elevado a 3. Aí a gente deixa as unidades de lado para ficar uma conta mais limpa, né? E no final a gente acrescenta o que a gente procura, que é a quantidade de gotas, né? Vamos escrever gotas. Aí, olha só, o 2 vezes 10 a menos 2 está multiplicando, passa então dividindo o 1 vezes 10 a terceira. Aí você fala, professor, mas você deixou o 1 aí. Isso será importante, porque ó, agora a gente vai separar essa conta aí em duas frações. Vamos ver então, professor. Vai ficar 1,0 por 2 e 10 elevado a 3 por 10 a menos 2. Separei ali a parte decimal da parte das potências, né? Separei os semelhantes. Dividindo 1 por 2, o resultado é 0,5. E ali nós vamos ter uma divisão de potência de mesma base, onde a gente repete a base e subtrai os expoentes. Sem esquecer, porque tem o menos da regra e tem o menos do expoente ali que está embaixo. Por isso tem que ser menos 2. Tranquilo? Agora então a gente vai apagar aqui e jogar esse valor para cima, né? Opa, ainda tem uma linha aqui, ó. 0,5 vezes 10 a menos 3 mais 2. A gente vê que o 10 a menos 2 acabou indo para cima com o sinal trocado, né? Porque lá apareceu mais 2. Então a regra é cristalina, né? Se está embaixo, vai para cima com o sinal do expoente trocado. Então tá aí. Agora a gente vai somar os expoentes. E olha só o que teremos. Agora sim, apaguei. E somos expoentes, tenho então 5.
Mas aí a gente vê que esse número aí, ele ainda não está em notação científica. E é necessário escrever dessa forma padrão, né? E veja só, vou pegar aqui apenas o 0,5, deixo o 10 à quinta ali de lado, só esperando o resultado dessa situação aqui, né? O que é que vai dar com esse 0,5? A gente vai ter que transformá-lo em 5 vezes 10 alguma coisa. Essa alguma coisa é negativa, porque aí nós temos um número menor do que 1, tá lembrado? Veja o exemplo 1, que se não viu, que a gente explica lá como é que faz essa transformação. Mas o fato é que a vírgula vai andar uma casa para a direita, e nós vamos ter ali, ao invés de 0,5, vamos ter o 5. Então, faço aqui a chave e embaixo escrevo 1, que vai ser a quantidade de casas que a vírgula vai andar. Agora nós temos 5 vezes 10 a menos 1. Por que o menos 1, né? Uma casa para a direita vai me dar 10 a menos 1, né? Nós sabemos que vai ser negativo, porque o número é menor do que 1. Sendo uma casa, a vírgula vai andar uma casa, então fica então 10 a menos 1, feita a transformação. E aqui nós vamos repetir o 10 à quinta. Ali nós temos uma multiplicação de potências de mesma base, não é isso? Então repete a base e soma os expoentes. Como resultado, nós temos 5 vezes 10 à quarta. Então, este é, na verdade, o número de gotas contida, né? O número de gota contido, né? Vou falar assim, em 1 litro dessa substância, cuja uma gota, né, tem volume 2 vezes 10 a menos 2 ml. Mas a questão não pede o resultado em notação científica, pede a ordem de grandeza, que é a potência de 10 mais próxima dessa medida, né? Então, vamos lá. Nós sabemos que o 5 é maior do que raiz de 10, não é isso? Raiz de 10 com duas casas decimais, 3,16. 5, por sua vez, por conta disso, é maior do que raiz de 10. Então, a ordem de grandeza será 10 elevado à quarta, que vai ser 10 elevado à quinta gotas. Então, eu procuro a potência de 10 que mais se aproxima daquela medida, 5 vezes 10 à quarta, né? Tranquilo? Então é isso aí, vimos ao final que o expoente é positivo, porque ele tem que representar quantidades, né? No caso aí, uma quantidade aproximada de 100.000 gotas. Então, indo à alternativa, ela é a letra E. É isso? É de Elsa. Fechado? Então é isso aí. Finalizamos por aqui essa atividade. E então, continue estudando. Parabéns pelo empenho. E bons estudos. E agora sairei de cena.